Eu diria que hoje é dia, se concordarem, Cláudia e Carlos, de celebrarmos o João, de honrarmos a sua memória e de honrarmos um jovem que desde sempre quis ser bombeiro. Traquinas, pevitado, meigo e sempre com um sorriso no rosto. É assim que João Mendes é recordado em criança. Desde cedo descobriu as verdadeiras paixões. O futebol, onde se iniciou aos 7 anos, e os bombeiros, para onde entrou durante a adolescência. Em 2012, a família de João emigrou, o que o obrigou a abandonar tudo aquilo que estava a construir. Porém, João decidiu regressar a Portugal e retomar a vida que o fazia feliz. Mas o destino tinha outros planos para ele. Cláudia e Carlos, sejam bem-vindos. Obrigada. Tudo aconteceu em 2015? Exato. Já lá vão 6 anos. E pelas suas lágrimas, é como se tivesse sido ontem. É todos os dias a sofrer. Eu todos os dias sofro. Todos os dias choro. Muitas vezes às escondidas. Porquê às escondidas? Porque eu sou muito forte, mas tenho os meus momentos de fraqueza. E para me proteger o pai também, eu gosto de não mostrar os meus sentimentos assim muito facilmente. A Cláudia e o Carlos falaram muitas vezes já sobre o João? Ou Todos não? os dias. Todos os dias. Todos os dias. Em casa, na rua, fazemos questão mesmo. Com lágrimas, com um sorriso de saudade. O meu João não... Sempre foi uma criança muito feliz, sempre a sorrir, sempre. Eu tento, nem muito tempo sem sorrir, agora já consigo sorrir mais. Eu sorri durante muito tempo sem sorrir, agora Estiveram muito tempo sem sair de casa até. tive. Só saía quando tinha que ir viajar à França. Não me sentia bem na rua. Incomodava-me o olhar das pessoas para mim, com aquele ar de dó. E eu tinha que recorrer sempre à medicação, nessa fase. Ainda toma, não? Toma. Sim, claro. E pronto, eu não me sentia bem, era em casa. Não, eu tinha dificuldade em passar em certos sítios. Nos bombeiros, eu tive sempre muita dificuldade em passar naquela rua. No local do acidente, ao fim de 2 anos é que eu consegui começar a passar. E todos os sítios por onde ele passou, eu incomoda-me ainda hoje passar, mas passo. Entra no quarto dele? Sim, frequentemente. Eu sou, se calhar, lá de casa, a que vou frequentemente a quarto. O pai não tem muita dificuldade em ir entrar no quarto do João. Está tal e qual? Tal e qual. Porquê? Só alterei um móvel que era do irmão, porque eu quis guardar tudo dele. De roupas, tenho tudo guardado. Mesmo tudo que trouxe de França dele, tenho tudo guardado. Roupas de trabalho, tenho tudo guardado. Quando entra, o que é que sente? A energia dele? Eu sinto tudo naquele quarto, eu sinto tudo. Um misto de sentimentos, muito. E 20 anos de uma vida comum? De um jovem que foi feliz a vida toda. E que sabia bem o que queria? Sabia, muito firme, Oh, muito Carlos, justo, Muito justo. Isso quer dizer o quê? Muito justo com os outros? Com tudo. Muito justo com todos. Idosos, jovens, mais novos, pessoas mais velhas, bombeiros. Era muito reto. Muito reto. Injustiças ele não lidava muito bem, meu João. Carlos, eu vejo aí muito aflito. Eu vou perguntando coisas acerca do vosso filho e se responde o Carlos, se puder, ou responde a Cláudia. Quando eu digo que ele sabia muito bem o que queria, eu penso que há aqui 2 paixões que nascem muito cedo, a do futebol e a dos bombeiros. Com que idade é que ele quis ir para o futebol? Com que idade é que ele já dizia que queria ser bombeiro? Olha, Manuel Luís, antes de mais, obrigado pelo convite. Obrigado, eu. É assim, o João via no pai o seu ídolo. E o pai, como conseguiu ao longo dos anos fazer umas certas carreiras, ele
imaginava-se também a querer fazer. Claro, sempre o apoiei, não é? Sempre fazendo-me ver. Mas o pai estava ligado ao futebol, por exemplo? Estive muitos anos ligado ao futebol. Eu também fui bombeiro há muitos anos. Daí querer copiar o pai. Exato. Eu vi o pai um ídolo. E depois nós vivemos numa vila, não é? Numa cidade. Toda a gente se conhece. Tábua? Não é? Tábua. É beira. Um orgulho muito grande de ser natural de Tábua e viver em Tábua. Vive-se bem em Tábua. E de maneira que... Portanto, é tabuense. Verdadeiro tabuense de gema. Aliás, os meus pais viviam em Lisboa e na altura do verão iam sempre passar férias a uma aldeia muito perto, que é o Espadanal. E a minha mãe, sem querer, não pôde regressar a Lisboa e teve que me ter em Tábua. Pronto, e eu passado 15 dias vim para Lisboa. Mas claro, passado também vários anos, a vida dá algumas reviravoltas e fomos para Tábua. Depois, através do futebol, eu era uma pessoa muito conhecida, que tinha um certo jeito para o futebol, não é? E de maneira que... E o João também tinha? Muito jeito, muito jeito. Aliás, eu penso que o João não atinge uma carreira no futebol mais elevada, mesmo até à idade dele, por 2 motivos. E eu fazia-lhe ver e falávamos muita vez, e ele dizia, eu sentia nele que era, em primeiro lugar, bombeiros, depois namorada, ou vice-versa, namorada, bombeiros. E o futebol, não é? Só que ele queria jogar o futebol ali, naquela zona. E ele não vai mais alto, numa carreira mais alta no futebol, Pois. por esses motivos. Porque ali não tinha muita hipótese, não é? Sim, campeonato distrital. Sim, de progredir. Veja, ele, por exemplo, com 17 anos, salvo erro, 17 anos, ele tinha idade de júnior, ele jogava ao sábado nos júniores e ao domingo nos séniores. E eu, como percebia de futebol, às vezes até tive algumas conversas com diretores do clube, dizendo que não era o ideal o miúdo fazer 90 minutos num sábado e depois mais 90 Sim, no domingo. era violento. Mas pronto, ele tinha uma estrutura física brutal e aguentava. E a paixão pelos bombeiros? A paixão pelos bombeiros, olha... E começa para aí aos 6 anos. Não menos até, Manuel Luís. Olha, uma vez, nós, grande amigo do presidente da Associação Humanitária na altura... Bombeiros de Tábua, é? Sim. Exatamente. E ele era ouvia a sirene, ele ouvia as ambulâncias, aquilo era uma loucura, parece que estava-lhe no sangue, não é? Estava? Exatamente. Olha, nós temos uma fotografia, ele com 3 anos, a desfilar, a marchar, já com bombeiros com 30, 40, 50 anos, olha, no meio deles. E depois, claro, toda a gente se ria, toda a gente o apelidava, o João, o bombeiro, o bombeiro, o bombeiro. E é verdade aquela história de que ele um dia está numa sala de aula, toca a sirene dos bombeiros e ele desaparece e vocês ficaram aflitos? Primeira classe. Foi Primeira parar classe? dentro de Primeira um classe. 6 anos? Para aí? Sim, 6 anos mesmo. e foram dar com ele dentro de um carro dos bombeiros, Era pronto forte. para ir para o fogo. Um Só fogo que, muito grande. claro, quando puseram o caminhão a trabalhar e viram o João, não é? Aquilo era uma paixão louca. E como é que vocês entenderam essa paixão? Claro que havia aqui antecedentes seus, mas alimentaram essa paixão dos bombeiros? Não, não. E ele, como viu o pai o tal ídolo, e toda a gente falava... Ele queria copiar o pai, não é? E Tal era e as qual. amizades. Tal e qual. Nós tínhamos o restaurante, eu tenho uma loja de confecção ali perto, na Rua dos Bombeiros. E ele, qualquer coisinha, era bombeiros. E foi ganhando as amizades todas deles, passaram quase todas pelos bombeiros. Pronto, foi Espírito de equipa, tudo isso, não é? foi carinhado por Camaradagem. todos. Pronto, e foi ficando sempre. E era a paixão. E essa paixão deixava-vos com o credo na boca, sobretudo à mãe, Muitas vezes. quando ele já era bombeiro com 16 anos, 17 e vai combater incêndios. Isso eram momentos aflitivos para si, Cláudia? Se eu na O altura... Carlos entra na conversa, isto é uma conversa a 3. Sim. Não, era para a mãe e para o pai. Porque o pai também já sabia o que era, infelizmente. Talvez até mais incêndio. para o pai, porque o pai sabia da dureza que tinha andado no terreno, não é? Eu dou os parabéns a todos os bombeiros, que é muito difícil combater incêndios, porque há alturas muito más. E infelizmente. E sem os meios necessários e adequados, muitas Exatamente. vezes. E infelizmente têm falecido muito jovem. Ele chegou a estar 24 horas no incêndio, não foi? Sim, sim. Sim, nós até tivemos que levar roupa, até foram ao estádio
fomos ao encontro da Proteção Civil e tudo, levar roupas e mantimentos. Sim, Que projetos é que ele fazia para o futuro? Era continuar a ser bombeiro? Era seguir uma carreira no futebol? ele quis voltar, regressar a Portugal, porque queria ir para os bombeiros trabalhar. E como tinha mais ou menos já uma oportunidade de entrar, não logo naquele mês, mas para ir um mês a seguir, ele pediu. E eu sentia que eles não eram felizes, não estavam os dois. Pois, nem o Diogo, nem o ele. vosso outro filho chama-se Diogo, não é? Sim, Diogo. E, portanto, eles quiseram regressar a Portugal porque, entretanto, foram todos para a França. Foi para a Suíça primeiro, não Eu fui foi? para a Suíça com o João, Sim. em 2012, a 2 de Porquê que foi para a setembro. Suíça com o João? Porque tivemos uma oportunidade de... Nós tínhamos... Sempre foi a nossa área de restauração também, e tivemos uma oportunidade de ir para uma sociedade de restauração, que não correu lá muito bem na fase inicial. Pronto. Mas ganhei eles. Foi a Cláudia com o João. Ficou cá o Carlos e o Com o Diogo. Carlos foi uma semana depois. O Diogo nunca chegou a ir à Suíça. Sim. Foi só à França. O Diogo ficou com quem? Sozinhos, meus filhos sempre foram muito autónomos. Meus filhos sabem fazer tudo. Passar a ferro, limpar. Mas isso é a formação vossa, não é? Sim, é as bases. Claro. Sim, Vocês sempre. ensinaram a Sim. serem independentes. Sim, independentes. O irmão, sempre que é mais velho, sempre deu apoio, mais na roupa. Porque eu costumo dizer, eu tenho 8 e 80. Um é muito... O João era um é pai? Assim, o Diogo é assim. O João era João é pai, pai. e o Diogo era mãe. É muito assim. Pronto, tivemos aquela oportunidade. Então, vai para a Suíça e depois vai lá ter o Vai o Carlos Carlos lá ter. com o Diogo. Sozinho. Sozinho. O Carlos foi ter comigo e com o João. Quanto tempo é que estiveram na Suíça? Tive relativamente pouco, um ano. Porque o João, entretanto, começou a trabalhar, conhecia um casal que ainda hoje Os nossos padrinhos são da nossos Suíça. padrinhos da Suíça. Um beijinho muito grande para a Suíça. Padrinho e Que madrinha. acarinharam o meu filho como se fosse filho deles. Eles estão a ver certamente, os portugueses veem. Sim, digo que sim. Tem um jovem, tem um bebê hoje, o Santiago, que é Santiago João, em homenagem ao meu João, que a Sandra estava grávida na altura do acidente de João. Eu sabia que era um choque enorme para eles. Tive gente na Suíça, pronto, que foram eles. Eles são tudo para nós neste momento. Mas depois foram para a França, não foi? Pois, o nosso patrão Foi era Manuel suíço, Gosta, por porque convite. eu tinha um amigo meu que ainda está radicado na Suíça, trabalha lá já há alguns anos. Português? Sim, Na Suíça, para um patrão suíço, e sabendo que eu estava na Suíça, e nós falávamos algumas vezes, a parte alemã. e ele uma vez endereçou-me um convite se eu queria, mais a minha esposa, irmos tomar conta de um albergue. Pensámos, já que na Suíça aquilo estava um pouco difícil. Aquilo que nos tinham dito, nada foi concretizado. E quando ele me disse 2, 3 vezes, eu não olhei para trás, falei com a Cláudia e disse: epá, eu gosto de francês, eu aqui alemão não, é muito difícil. Estava num cantão alemão. Exatamente. E nós somos da geração do francês, não é? Para aí. Exatamente. Em Santa Eu Calda. também. E eu assim, epá, eu penso que se estiver em França, tu parece que em Portugal, não é? É mais fácil, talvez. Mais fácil. Eu dominava qualquer coisa de francês, depois adaptei-me um pouco melhor, tive que fazer esse esforço, é lógico, e aceitámos o convite. Então fomos trabalhar para o Auxerre, para um albergue. E pronto, lá tivemos. Mas os filhos não se adaptaram muito bem, pois não? Não, sabe porquê, Foram, eles Manuel? pediram para ir para a França ao pé de nós. Não Eu tinham nunca amigos, quis. Pois. não conheciam ninguém. Estavam na idade de os ter. Exatamente. E depois não falavam francês. Eu por exemplo, dava autorização, eu era um pouco o responsável, era o responsável lá daquela secção. E eu dizia, pá, vão às compras, até para os meus filhos e mais colegas de trabalho, olha, vocês levem aquele carro, vão às compras e isso, para ver se eu conseguia ambientar. Só que muito difícil. Os telefonemas subiam diariamente de Portugal. E uma vez vou encontrar o meu João a chorar na cama. Ele era muito Eu pinga-amor. quase Com a namorada. quis puxar as Pinga-amor. orelhas. Porque a namorada estava cá, não é? Estava Sim. muito bom. Mas idade não é era só namorada, era bombeiros. Porque eu sei que todos os dias. Eram vários amores. Exatamente. Eram vários amores, não é? Exatamente. Que idade é que ele tinha quando deu com ela a chorar? 19 anos. Pois. Mas um homem chora. Sim, eu também choro, não tenho vergonha de chorar. Mas pronto. E a minha mulher dizia-me, eles não são felizes, eu fazia-lhes ver, pá, mas Portugal está difícil neste momento. Mas isso devia atormentar o vosso coração, não é? Claro que sim. A mim não me atormentava. Eu mim sim, a tinha mim casa. Nós tínhamos casa e tudo. Eu sabia que os meus filhos
facilmente tinham um local para Não, trabalhar. eu quando digo atormentar é o facto de eles não serem felizes. Portanto, Sim, isso claro eu que sim. apoquentava, Eu chorava não é? também com claro, eles. Claro. Manuel Luís, eu vou dar um exemplo. Eu posso tentar ambientar tanto na Suíça, João, como em França. Veja, na Suíça levei a um clube, através do meu padrinho suíço, olá Márcio, e fomos a um clube. Ele foi treinar. No fim do treino, disseram para no dia seguinte voltar, mas treinar no escalão a seguir, porque tinha qualidades Claro. para jogar no escalão. Acabou por vir para Portugal, depois tirar a carta de condução e tudo. Em França, levei a um clube pertinho do Auxerre, porque eu sei que na altura já era difícil fazer provas no Auxerre naquela altura. E levei lá um clube para eu fazer o resto da temporada, não é? E ir-se ambientando, para depois eu poder colocar em Auxerre a experiência. Também foi, deram-lhe os papéis para assinar pelo clube. Eles queriam vir para Não quis Portugal. voltar. E Era foi o destino. Carlos a trazê-los. Sim. Olha, Manuel Luís. A 27 de aquilo- fevereiro. Exatamente. O 27 é terrível, realmente. Todos os dias a conversa era. E estou farto, eu ouvia, estamos fartos, vamos embora, vamos embora. A minha mulher dizia-me, "Pá, eles estão assim infelizes." E eu dizia, mas ó Becas, aqui tem um futuro. Portugal está difícil, o salário mínimo é muito baixo, aqui vale a pena, justifica, o trabalho não é muito. Eu penso que era preferível fazer aqui um sacrifício de X anos e depois sim regressarem a Portugal. Mas eles não eram felizes. Mas pronto, E é a impaciência natural dos jovens. exatamente. E a namorada cá. Era tudo. Era os tudo a bombeiros. contribuir. Os bombeiros, o Era os futebol, bombeiros. tudo. Traz os seus filhos a 27 de fevereiro de 2015 e um mês depois. Fazer uma surpresa Acontece. à minha mãe, avó. Fazia anos a 27 de fevereiro. E eu, no dia 26 de fevereiro, estou no computador e vejo os bilhetes de avião. E eu telefono um amigo que trabalhava connosco, para o mesmo patrão, e disse-lhe: "Pá, eu consigo a autorização do chefe, vais-me levar a Paris e amanhã até nem trabalhas." Então foi-nos levar às 4 da manhã. Apanhámos o voo das 6 da manhã, o primeiro voo da manhã, para fazer uma surpresa E fizeram. Eu não vi. Não, a Estava Becas debaixo. não foi. Tive um acidente de trabalho e fiquei. E então, chegámos ao meio-dia à loja, foi uma alegria para a E avó, não é? eles ficaram cá e o Carlos voltou logo para a França? Eu passei 8 dias com eles aqui. Pronto. Que eu até estava de baixa na altura e estive aqui 8 dias. Depois, claro, regressei à França, normalmente. E um mês depois, a 27 de março, aconteceu o pior. Nesse dia falou com o seu filho João. E eu não. Falou A mim com não ela. me atendeu. Falei. Eu falava quase todos os dias. Frequentemente falava com o João. E tinha acabado de falar com o João, pai, 1h30, 2 horas antes. Sabia que ele ia para a instrução dos bombeiros. Sabia que ia jogar no torneio a seguir. Sabia-o feliz? Cá? Sabia que ele estava muito feliz. O meu João sempre foi muito feliz, muito feliz. O meu João sorria. Sim, mas regressou sorriu para sempre. o pé dos seus amigos, não é? Sim, sorriu sempre à vida. O meu João, não há ninguém que diga que ele fosse uma criança. Estava sempre a rir. E estava a rir e fazia os outros rir. Eu tenho consciência que o meu filho viveu naquele 27 de fevereiro, 27 de março. Aquilo que devia ter vivido, se calhar, ao longo dos anos, acho que quis viver tudo naquele mês. Foi um mês Ele teve intenso. noção. A conversa mesmo, naquele dia para mim, eu ainda hoje acho que ele se estava a despedir de mim, porque ele nunca teve aquele diálogo comigo. O que é que ele disse? E eu já não eu tenho aquelas recordações, o vocabulário dele não era aquele. Era mais do irmão. O João não tinha aquele vocabulário para mim. E eu achei sempre que algo estranho ali. Olha, Manuel Luís, eu todos os dias falava com eles. Só para dizer lá, tudo bem? Mas foi o Carlos que recebeu o telefonema do Eu. acidente de viação. Se nós não nos não foi assim. Não? Um amigo nosso, sim, o Fernando, ele tinha Fui uma eu que relógio. recebi, fui eu que Foi recebi ele o que telefonema. recebeu. E ele foi para ir pagar um jantar que tinha ficado a dever num jantar de Sporting. Sim, sim. E o meu João gostava logo de ir. E ele disse: "Não, pois pagas." E ele, enquanto não pagasse, não estava descansado, foi à relote pagar o jantar. À vinda para a instrução.
Eu lembro-me que o pai desse nosso amigo, Fernando, também tinha problemas de saúde e ele, conforme me liga ao Carlos, gritava. Mas eu não conseguia perceber, que eu estava sempre medicada e eu não percebia o que ele dizia. E eu digo-lhe assim, Carlos, foi o pai do Fernando que morreu. Só que ele gritava, tem que voltar para Portugal, urgente, tem que voltar. Eu só me apercebo, o meu Diogo, gritar para o pai, pai, volta que o João teve um acidente, o João morreu. Eu essa parte já não me captei. Eu, quando chego, regressei a Portugal no próprio dia, que nós fomos para o aeroporto feitos loucos. No dia quando cheguei, eu tinha noção que ia para... Tinha um filho muito mal, mas não tinha a noção que tinha. E não tive noção durante o fim de semana todo, que não tinha o meu filho morto. Deixem-me juntar à conversa Nuno Trindade, porque também ele é bombeiro, voluntário de Tábua, amigo do João. Quero assentar, Nuno, seja bem-vindo. Não deve ser fácil para si recordar esta noite, porque, ao que julgo saber, o Nuno fez parte da equipa de socorro neste acidente de viação. Exatamente, boa tarde, Manuel Luís. Sim, eu estava no turno de tarde-noite, quando recebemos o alerta via CODU, um despiste seguida de captamento. De imediato, naquela hora, havia lá um grande efetivo de pessoal, porque íamos ter instrução, e havia lá um grande efetivo de pessoal. Saímos com a ambulância e com a viatura de desencarceramento de imediato, aquilo foi basicamente instantâneo, e quando me deparo, a chegar ao local, vejo a viatura despistada, capotada, e Reconheceu a viatura ou não? reconheci, porque a matrícula do carro do João era uma matrícula de fácil percepção. Era do Diogo, o carro era do Sim, Diogo. era de fácil percepção e eu vi logo que era o carro dele. Quando fizemos a abordagem à viatura, reparei que era o João e, infelizmente, pronto, pesquisámos sinais vitais e o João já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Fizemos a extração imediata, iniciámos manobras de O suporte. que é que sente um amigo? É assim, temos que ser frios. Vocês são treinados para isso. Sim, e também acho que vai das pessoas, não é? Mas é um amigo. Sim, é um amigo, toda uma vida. é um colega, é um filho da terra. O João... É um dos vossos. Sim, é dos nossos. E demos tudo. Naquele momento fizemos tudo o que tinha a fazer para o manter por cá. Mas Não foi possível. sem êxito. O que é que recorda do João enquanto colega? O João era um miúdo extraordinário. Um miúdo espetacular. Amigo da terra. O João era bombeiro, era colega, era amigo. O João era colaborador em muitas associações da terra, como a Tábua 21, uma associação juvenil, o MK Máquinas, uma associação de esportes motorizados, onde fosse preciso aquele espírito voluntário para ajudar em eventos na terra, o João estava presente. O João era preciso ir fazer qualquer coisa, ligava só, João, queres vir ajudar? Presente. Um jovem extraordinário, com uma força de viver enorme. Como é que a corporação viveu esta perda? Sim, foi trágico. Andámos ali todos uma fase muito abatidos, sentíamos a falta dele, porque ele andava lá sempre, quer tivesse serviço, quer não, as horas vagas, ele andava lá sempre presente. O João estava sempre disponível. Não era luz, pelos vistos. Sim, era uma pessoa sempre disponível. Isso hoje em dia, e é um apelo que eu faço em nome dos bombeiros voluntários de Tábua e a todos os bombeiros do país, um apelo que eu faço a todos os jovens que se alistem nos corpos de bombeiros das suas áreas de residência, porque todos somos mais fortes e fazem falta. Já passaram 6 anos, ainda hoje falam do João? Sim, ainda se fala muitas vezes do João. Os primeiros meses, o João faleceu em março. De cerca de 2 meses começou o dispositivo de combate a incêndios, que inicia-se em maio. E às vezes nós íamos no VFCI, na viatura, no banco, e olhávamos para o lado e fazia falta lá um. Se o João fosse vivo, naquele momento ele tinha absoluta que ir ali naquele lugar. Estaria lá. Exatamente, sem dúvida alguma. Não estava mais na vossa vida, em termos físicos, e durante um ano, ao que julgo saber, vocês desistiram de viver. Quase. Não foi fácil. Nunca é fácil.
Ainda hoje não é. Não, E nunca vai ser. Fica sempre essa ferida. nunca fizemos luto. Não tiveram apoio psicológico. Não quisemos. Mas estou arrependido, Manuel Luís. Eu acho que Temos devíamos ter muitas tido. pessoas amigas que sempre nos apoiaram muito. Eu tive muito Sim. tempo em casa. Eu tenho muita dificuldade. Hoje não, comecei a trabalhar em janeiro, porque eu já estava. Entraram em depressão. Tive. Teve? Tive. Mas porquê que não quis apoio psicológico? Eu não sei responder, mas é. Nós sempre. Achou que não era necessário? Eu tinha o meu Diogo, eu queria fazer. O meu João não me queria ver vestida de preto, o meu João não me queria ver chorar. Isso não tenho essa luto consciência não tem, toda. Mas o luto não tem a ver com a cor. Mas eu nunca quis. Eu não conseguia falar para outras pessoas estranhas. Quis fazer o nosso próprio luto. O nosso médico de família disse-nos sempre: tentem fazer os primeiros 6 meses entre família, se conseguirem. Depois estou cá para vos ajudar, para vos encaminhar para outro lugar. E Nós vocês agarraram-se aqui. Amigos, foi muito importante. Todos os dias a nossa casa estava recheada de amigos, De tábua? de tábua. Não vos largaram. Felizmente não. Nós tínhamos foi dificuldade muito a almoçar sozinhos. Se o meu Diogo não viesse a almoçar, a gente não almoçava, não nos sentávamos à mesa para comer. Como é que o Diogo viveu a perda deste irmão? O Diogo e o Lionel. Eu tenho o Lionel, um outro filho do primeiro Sim, casamento. do primeiro casamento, sim. Foi muito difícil para ambos, ainda hoje é difícil. O Diogo é que tratou tudo sozinho, mais o irmão. Sim. Mas o Diogo é que recebe a primeira notícia, ele é que nos transmite a notícia. Vai com o irmão para dar a notícia aos avós. Foi muito difícil para eles, sem dúvida. E eles têm uma coisa, são muito reservados, mas têm uma capa. Isto é a minha opinião, é a minha imagem que eu tenho. É uma capa que eles tentam para me proteger a mim, os dois. Para proteger o pai. Olha, Ainda Manuel hoje é Luís, assim. para mim, eu penso que quando a nossa chegada ao aeroporto, ver 2 filhos e saber que o outro tinha falecido, foi tão difícil, terrível mesmo, não é? Muito difícil. E a gente, com o passar dos anos, vamos sabendo coisas novas que não sabíamos, que desconhecíamos. Do dia do acidente, à altura daquele mês, que esteve de regresso a Portugal. Histórias bonitas que muito nos orgulha de ter um João filho. Coisas engraçadas. É o terrível. Continuam a descobrir Sim, o João. sim, com muito gosto e tenho um orgulho enorme de falar todos os dias no João, seja para quem Conseguem quem fazê-lo for. com um sorriso? Sim. Já hoje aqui sorrimos um bocadinho. Eu faço com um falar sorriso do ou João. faço Com com tudo. lágrimas, não dou importância a isso, é aquilo que me apetece no momento. E falam também com o Diogo sobre ele e com o Lionel. Sim, Falámos, agora não tanto. tantas vezes, não é? Também porque não queremos estar a machucar nem o Diogo nem o Lionel, não é? Já chega, eu penso que cada um de nós vive à nossa maneira. Não vale a pena estar sempre a Como é que falar da vocês se mesma coisa. reconstruíram? Nem sempre os casais sobrevivem a uma tragédia destas. Somos fortes. Sim. Às vezes acontece. Sim, mas não, nisso nós não. Porque os dois sofrem de maneiras diferentes. Às vezes sim, totalmente os diferentes. homens muitas vezes até calam mais. Sofremos não de maneiras verbalizo. Manuel diferentes. Luís, eu para mim só tenho 2 dificuldades e custa-me imenso. É visitar o quarto do meu João, olhar para aquelas lembranças todas e ir ao cemitério. Eu ia todos os dias ao cemitério durante 2 anos, andei ali todos os dias. Só não ia mesmo quando tinha que viajar à França, por causa de uma questão de médico. Eu todos os dias ia. Ele não. Deixaram tudo em França. Deixei, voltei de regresso, regressei de vez. Eu continuei lá e só por uma questão de médico. Agora, Ir ao cemitério era uma coisa que a tranquilizava, sim, que amaciava a sua dor. após o acidente do meu João. Antigamente não. Eu na altura não fiquei com recordações do funeral. Eu não sabia onde ele tinha sido colocado, eles sabiam, eu não tinha noção. Só ao fim de uns tempos é que me foi dito onde estava. A partir daí, Ia lá falar com ele? sim, Com ele? muito, muito. E foi isso. Ainda vai? O meu luto. Vou, frequentemente. Muito, muito, muito mesmo. Aliás, sou das únicas, se calhar, que vou lá
constantemente. Não tenho uma vida agora para ir todos os dias. Também o meu Diogo também retirar-nos um bocado disso. Entretanto, também o luto foi-me aliviando, mas vou lá. Mas todas as semanas não há. Está boa duas, três. a cidade ou é Vila, Vila? Vila. É Vila. Está boa, não tem um lar Sara Afonso? Não, Fundação Sara Beirão. Sara Beirão, sim, eu sabia que havia um Fundação lar, que havia Sara uma Beirão. fundação. Eu sabia. Igreja Esqueiro, falei muita vez. Exatamente. Falei muita vez com ele sobre essa fundação. ela A Vila, como é que a Vila vive? A Vila perdeu um filho da terra. Sim. Sem dúvida. Foi um choque muito grande. Sem dúvida. Aqueles idosos, eu não sei. Contam as pessoas mais tarde é que me vieram nos contar, as pessoas dos lares, de lenço branco na rua, a despedir-se do João. Ainda hoje tenho muita gente que me diz que faz falta ao João. O preto. Faz muita falta ao João em muita coisa. Era o preto, ele era. Toda Para a gente aconselhar conhecia. pessoas mais velhas, para aconselhar jovens, dar conselhos, que ele era muito bom ouvinte. São pessoas de fé. Já fui mais, Revoltou-se. muito. Sou muito revoltada, ainda há 6 anos para cá. Sou. Porque acho que não é justo. E eu não merecia também a injustiça, retirarem o filho. Não é fácil, não é fácil. Eu não percebi, eu Manuel sempre Luís, fui e isso. nós conseguimos, através daquilo que aconteceu também a outros casais, nós olharmos para a televisão e nós dizermos um para o outro. Não é só a nós que nos acontece, infelizmente. Acontece a muitos mais casais. Muita gente sofre da mesma maneira que nós estamos a sofrer também. Quando se tem fé, eu não tenho. Portanto, eu estou a dizer aquilo que sempre ouvi e que até faz sentido nestas situações. Há quem diga que nós estamos cá numa missão e que seres como o vosso João, possivelmente, a missão dele era estar cá 20 anos para fazer o bem, como fez, e depois devolveram-no à casa de Deus. Era o destino, era. E Quanto se Deus o chamou, porque precisava dele noutra missão. Foi isso que nos fez. Talvez isso conforte, não é? Sim, foi. Foi isso mesmo que começou a ser confortada todos os dias. Era isso que eu penso ainda hoje. Quanta alegria de viver, quantos ideais, quanta energia renovada ao nascer de cada dia, quantas ilusões, quanto gerar de expectativas, quanta vontade de aprender, de ler, de ver, de ouvir, de fazer. Quanto desejo de ir mais longe, quantos objetivos, quanta esperança, quanta promessa por se cumprir, quantos sonhos para concretizar, quanta ternura por revelar, quanto amor por oferecer. 20 anos. Só 20 anos. Isto é parte de um poema que foi escrito por Amadeu Diniz da Fonseca para o vosso filho, Um grande amigo nosso. celebrando o vosso filho. Um grande amigo nosso e também um grande trabalhoso. O que é que fica do João na vossa vida? Tudo. 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 Tudo mesmo. Muito obrigado Obrigada, eu. por termos celebrado aqui o João Te agradeço. e continuem a viver por vós, Tenho que continuar pelo Lionel pelo Diogo. e pelo Diogo. Muito É obrigado. eles mesmo. Muito obrigado, Nuno. Agora é a vez da Cristina abrir a sua casa. Eu volto amanhã.